Vamos lá, meu povo, terceiro ano, acorda aí, vamos lá. Animação, gente, tá? Aqui, ó, aula de geografia. Agora, como a Adriana falou da outra aula, na aula de gramática, que a gente já viu aí. E agora a gente vai ver aqui sobre na aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade e a acessibilidade. Vamos ver o que é isso aí, a sociedade e a acessibilidade, tá bom? As pessoas convivem em sociedade, né? Ou seja, nós convivemos no meio com outras pessoas, né? Em grupos sociais. Nós fazemos parte de alguns grupos sociais. Grupo social na escola, na igreja, nosso primeiro grupo familiar, nosso primeiro grupo que a gente participa é a nossa família, né? Temos os vizinhos, os amigos de trabalho. Então, nós seres humanos, nós vivemos em uma sociedade. Então, esses grupos, que a Adriana falou, escola, trabalho, pessoas que nós convivemos na escola, no trabalho, num clube que a gente sempre participa, numa igreja, na vizinhança, esses grupos formam a sociedade, tá bem? Então, nós vivemos o nosso dia a dia, nós dividimos o mesmo espaço, tá? Então, o que é preciso para ter uma boa convivência na sociedade, né? A gente precisa ter o quê? Uma coisa que é bem básica, sempre falamos, é respeito. Devemos respeitar as diferenças das pessoas, seja ela diferença física, ideológica, certo? Física ou ideológica, religiosa, qual for a diferença, a gente tem que respeitar. Então, respeito, todos nós temos, para viver na sociedade, todos nós temos o direito de ir e vir, tá bom? Desde que nós cumprimos os nossos deveres e também adquirimos nossos direitos, tá bom, gente? Então, mas infelizmente, né, existem algumas pessoas que não têm esse direito de ir e vir. Por quê? Por quê, pessoal? Porque as nossas cidades, elas têm uma dificuldade de infraestrutura para receber algumas pessoas que têm algumas dificuldades físicas, visuais e auditivas, tá? Então, as pessoas que são cadeirantes, as pessoas que têm dificuldade auditiva, não escutam, são surdos, e as pessoas que não enxergam e cegos, têm outras deficiências também, elas têm muita dificuldade em circular, de frequentar os mesmos locais que nós frequentamos. Por exemplo, o que é acessibilidade? Vamos ver o que é acessibilidade. Acessibilidade é o direito que todas as pessoas têm de usufruir de benefícios da vida em sociedade, né? Então, independente da deficiência que a pessoa tenha, seja ela temporária ou permanente, porque tem pessoas que estão com alguma deficiência de locomover temporariamente, por exemplo, sofreu um acidente de moto, de carro, aí quebrou uma perna, aí vai precisar passar um tempo sem andar, ou andar de cadeira de roda, ou de muletas. Então, essa deficiência aí é algo que vai passar, então, deficiência temporária. Mas existem aquelas pessoas que têm uma deficiência permanente, que elas não vão sarar, né? Elas vão ficar dependendo, para se locomover de um lugar para outro, elas vão precisar ficar dependendo para sempre de uma cadeira de rodas ou de uma muleta, tá? Ou não escutam mesmo, é irreversível, mesmo que se eu faça uma cirurgia, não tem como voltar a ouvir. Cego, né? Tem pessoas que nascem já nascem sem enxergar, deficiência visual, são cegos de nascença, e tem outras pessoas que ficam cegos ao decorrer do tempo, né? Ficam cegos, passam a não enxergar mais, ou enxergar, mas enxergar pouco, com muita deficiência, tá bem? Então, tem essa diferença dos deficientes
temporários e permanentes. Mas todos eles têm o direito de ter acesso a todos os lugares na sociedade. Tá bom? Então, infelizmente, existem locais que não têm nenhum tipo de acessibilidade para um cadeirante chegar. Existem locais, por exemplo, uma escola, aí não tem uma rampa, num banco não tem uma rampa. Como é que um cadeirante ele vai conseguir subir uma escada bem grande? Não tem como, não é isso? Sozinho, não tem como. Ele vai ter que ter a ajuda de outras pessoas, colocar no braço, ali para poder chegar àquele local. Então, isso aí é não ter acessibilidade. O direito dele de ir e vir está sendo negado a ele, tá certo? Existem ônibus que não são adaptados. Agora é difícil encontrar, né? Um ônibus que não é adaptado, que não tem aquele elevadorzinho que o motorista pega, bota a cadeira, sobe e o elevadorzinho levanta, né? O assento ali, aí entra no ônibus e ali a pessoa pode entrar. É difícil não ter, mas a maioria hoje em dia tem, mas antigamente não tinha. Mas ainda existe alguns que não tem. Existem alguns que não tem. Então, banheiros que não tem acessibilidade, que não tem rampa para os cadeirantes entrar, né? Existem sinais que não são, não são sonoros para as pessoas que são cegas. Eles não enxergam, mas eles escutam. Então, eles precisam ouvir quando o sinal está fechado, quando o sinal está aberto, para eles poderem atravessar, tá? Aqui, avisos também, né? As pessoas que não falam, né? Porque são surdos, mas ali, ó, se tiver um aviso, ele vai saber ali, banheiro, qual o banheiro que eles devem ir, né? Se tiver as placas, eles vão assinar, eles vão acertar o local. Então, vai ajudar a eles a se locomover. Então, acessibilidade é isso aí, pessoal. É um local ser adaptado para pessoas que tenham algum tipo de deficiência, seja ela, como eu falei para vocês, físicas, visuais ou auditivas, tá bom? Por exemplo, em sala de aula mesmo, se tiver um aluno surdo, tem que ter uma pessoa que fala em libras. Se a professora não souber, ela tem que estar traduzindo, falando em libras, para que ele possa entender o assunto que está sendo passado. Porque se não tiver o professor, ele vai ficar, a professora vai ficar falando, e o aluno não vai entender nada, porque ele não consegue, ele só consegue, se ele sabe de libras, ele só vai conseguir se tiver um intérprete, tá bom? Certo, pessoal? Então, a atividade de vocês é a página 79 e a página 80. Na página 79, marque um X na situação errada. O que está errado aqui, você vai marcar um X, tá bom? E aqui embaixo você vai trocar os símbolos pelas letras e formar uma frase, tá? Terceiro, observe, você vai observar aqui, tá? A imagem e depois você vai circular as mudanças no espaço e explicar a sua importância, tá? Na página 80, pesquise com a ajuda de um adulto locais de sua cidade que não possui. Mas aí, se você não tem problema esse aqui, tá? O quinto, observe a figura e escreva palavras que se referem ao trânsito com acessibilidade. Então, no trânsito, é preciso ter aí, gente, um guarda de trânsito, logicamente, para ajudar um cego a atravessar a rua, dizer que pode ou não, certo? Um semáforo sonoro para pedestre, faixa de segurança, também rampa, tem que ter. Sexto, pesquise e informe, profissional que cuida da infraestrutura da cidade. Então, quem é que cuida da infraestrutura da cidade? Secretário de Controle, Desenvolvimento Urbano e de Obras, certo? O sétimo, pesquise e complete de acordo com o que você aprendeu. Então, aí, vocês vão observar aí, ó,
O semáforo sonoro que auxilia as pessoas com deficiência auditiva possui duas cores, somente duas cores, vermelha e verde, né? O vermelho indica pare e o verde indica siga, tá bem? Então, meus amores, até a próxima aula, página 78, ou 78, 77, 78, 79 e a página 80. Agora, para responder mesmo é a página 79 e a página 80. Mas para responder a página 79 e a página 80, é necessário que vocês leiam a página 77 e a página 78, tá bem? Então, beijão e até a próxima aula. Conto com vocês estarem realizando as atividades, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.